Vamos acerenando as nossas mentes, os nossos corações, elevando os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pedindo a Jesus que adentre em nossos lares, espalhando suas luzes de paz, de harmonia, de muito amor, que essas luzes percorram todos os ambientes e envolvam cada um daqueles que conosco habitam em nosso lar, para que possamos todos permanecer em paz e harmonia, e em particular nós, aqui nesse encontro com o Evangelho, que possamos ter nossas mentes e corações abertos para mais um aprendizado nesta noite, das muitas lições que Jesus e que os apóstolos deixaram para nós. Que possamos permanecer assim, envolvidos no amor de Jesus, durante todo esse encontro. Que a Mônica possa estar amparada, protegida e intuída pelos bons espíritos, para que possa trazer para nós o conteúdo do estudo que fez ao longo dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus, então, continue nos amparando, nos fortalecendo. E hoje nós vamos recordar um ensinamento que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 1 a 11. Mas nós também encontramos informações complementares dessa passagem nos livros espíritas. E nós vamos, então, nos referir naquele dia, quando Jesus pregava os seus ensinamentos, e após a sua pregação, ele estava lá em Jerusalém, e causou um certo tumulto, né? Quando Jesus dizia que ele era a luz, que ele era o caminho. E, geralmente, após a pregação de Jesus, as pessoas iam para casa, e naquele dia Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Era um pouquinho afastado, né, da cidade, e naquele monte havia um horto, onde Jesus costumava passar a noite em oração. No dia seguinte, antes do nascer do sol, Jesus já estava novamente no templo, ali nas imediações do templo. E o povo veio bem cedo, porque sabia que ele ia estar lá para falar. Então veio bem cedo para escutá-lo. Eles estavam todos ali sentados no chão, ao redor de Jesus, e Jesus ensinava, dando a sua palavra de amor, não é, de bondade. Uma multidão estava ali. E todos ouvindo aqueles ensinamentos de Jesus, quando, de repente, um barulho, assim, um tumulto, não é? E quando percebem, vinham ali alguns homens, dentre eles fariseus, alguns saduceus, e acompanhavam, né, um homem que trazia uma mulher agarrando assim pelos cabelos, pelas roupas, quase arrastando essa mulher, e aqueles fariseus, né, e aqueles mestres da lei, então os sacerdotes, diziam, colocaram ela ali no meio de todo mundo, e disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, nós precisamos apedrejá-la. Ela tem que ser morta a pedradas. E o que o senhor diz sobre isso? Veja bem, eles fizeram essa pergunta porque eles queriam, aqueles fariseus, os saduceus, eles sempre queriam arrumar um motivo para prender Jesus. E ali eles tinham uma grande oportunidade de ter uma prova, era uma cilada. Porque se Jesus dissesse, apliquem a lei, o que eles iam falar para o povo? Olha, tá vendo? Ele não é tão bom como parece, porque ele mandou matar essa pobre mulher. Agora, se Jesus dissesse, não matem, o que eles iam falar? Olha, tá vendo? Ele não está seguindo as leis.
ele está indo contra aquilo que é mais sagrado para nós, que é a Torá. Então, na verdade, aqueles homens estavam utilizando aquele episódio, na verdade, os saduceus, os fariseus ali, todos eles, daquele homem que estava ali com a mulher, levando a mulher para ser apedrejada, eles queriam mais arrumar um motivo para acusar Jesus. Então, veja que situação, parecia um beco sem saída, né? Hoje a gente vai falar, nossa, e aí, né? Mas Jesus se apavorou? Não, não ficou nervoso, muito pelo contrário. Conta ali, João, que Jesus abaixou-se no chão e com o dedo começou a escrever ali naquele chão de terra. E quem ficou nervoso foi quem? Foi aquela multidão toda que estava ali ao redor. E eles insistiam com a pergunta: quem deve, o que a gente deve fazer? Ela foi pega em adultério e gritando, todos fazendo essa mesma pergunta. E como eles insistiam tanto com essa pergunta, Jesus então se levantou, endireitou o corpo, olhou para todos e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Depois disso, ele se abaixou e continuou escrevendo no chão. Então, surpreendentemente, Jesus não censurou aquele delito, aquela atitude deles, não é, que recomendava a lapidação, e também nem liberou a equivocada dos seus erros. O que ele fez? Ele mudou o alvo de julgamento e passou o quê? Na verdade, ele começou a voltar, então, para que aqueles homens pudessem refletir também na vida deles. Então, Jesus ali se referia ao quê? À leviandade daqueles acusadores, porque ele sabia o que se passava na mente de cada um deles. Sabia que eles também se envolviam naquela espécie de crime que eles estavam ali acusando aquela mulher. Porque aqueles julgadores, eles se esqueciam do quê? Que sempre do lado de uma mulher caída, de uma mulher equivocada, tinha o quê? Um comparsa, tinha alguém que também tombava no mesmo erro. Ou alguém que levou ela a cometer aquele erro, ou aqueles que utilizavam do corpo daquela mulher, ou aquele que envolveu, que seduziu aquela mulher, ou também o próprio adúltero. Engraçado que as leis judaicas, né, elas condenavam o adultério tanto de homem quanto de mulher, mas porque as mulheres eram muito menosprezadas, o adultério do homem era vista grossa, eles não falavam nada. Então, contam, né, os espíritos, por que aqueles homens, qual foi a reação daqueles homens, não é? A autoridade moral de Jesus, revelando as fraquezas de cada um deles, derrubou aqueles adversários. Os escribas, os fariseus, foram os primeiros a se retirar envergonhados. Depois, um depois do outro, foram saindo, a começar pelos mais velhos, diz lá João. Aconteceu exatamente o contrário do que eles queriam. A pessoa condenada pela lei não era a mulher, mas eles mesmos que acreditavam que eram fiéis à lei de Deus. Passada aquela surpresa e debandada aquela multidão sedenta de sangue, ficaram ali só Jesus e a mulher. A mulher continuou ali em pé. Jesus, então, se levanta para ela e pergunta: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? E a mulher responde: ninguém, Senhor. E aí Jesus, como todos nós recordamos, disse: pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E Jesus sempre dizia isso, né? Vá e não peques mais, a fim de que não te aconteça coisa pior. Veja, contam os espíritos que, claro, nós sabemos que a força moral de Jesus era tamanha que quando ele falava, ninguém ficava indiferente. Tinha aqueles que amavam, tinha aqueles que se sentiam perturbados, né, que queriam que aquela moral, aquela postura tão ética de Jesus incomodava todo mundo. Mas os espíritos dizem que no momento em que Jesus se abaixou para escrever,
Ele começou a escrever na terra as situações contrárias à lei de Deus que cada um daqueles homens estava fazendo, estava praticando. Então, eles condenavam o adultério, condenavam que um homem pudesse procurar os prazeres sexuais nas decaídas, não é? Nas prostitutas, mas muitos daqueles sacerdotes, dos fariseus ali, eles sim frequentavam esses lugares, eles também adulteravam. Então, quando eles olharam ali, né, e viram escritos, cada um viu o seu erro sendo dito por uma pessoa de tanto magnetismo, de tanto poder moral, aquilo calou, né, uma vergonha tão grande que eles foram soltando as pedras e saíram. Naquela noite, depois de que tudo tinha passado, as pessoas já, né, na hora aquele tumulto, aquele escândalo, a fofoca, que todo mundo falando o que tinha acontecido. Mas no finalzinho da noite as coisas já estavam mais amenas e os próprios discípulos já nem lembravam direito do que tinha acontecido. Mas e aquela mulher? O que aconteceu com ela? Ela, naquele momento, também foi tomada de um sentimento indescritível. O olhar de Jesus, de perdão, sem julgamento, liberando para que ela continuasse a vida dela, foi um impacto muito grande. E ela queria novamente encontrar com aquele homem que livrou ela da morte. Ela precisava dar um novo rumo na vida dela. E aquele homem, aquele Jesus, tinha que dar para ela uma orientação. Então, ela foi em direção, né, da casa que Jesus estava hospedado ali naquela noite. E quando se aproximou de Jesus, o seu olhar demonstrava toda a dor, todo o sofrimento que ia na alma daquela mulher. E Jesus, compreendendo a angústia que apunhalava aquele coração, a saudou com tanto carinho, com tanto acolhimento, mas sem afetação, né? Mostrando respeito por aquela criatura. E ela, então, toma coragem e diz para Jesus, assim, quase sem as palavras saírem, Jesus, eu te rogo perdão porque eu vim perturbar a sua paz. E Jesus, ao ouvir, não é, essa frase, não é, perturbar a paz, ele respondeu que a verdadeira paz é aquela que flui de um coração que está acostumado a praticar o dever. E aquele que pratica o dever, que está de acordo com as leis divinas, não tem nada que vai perturbar a sua paz. Por isso, minha filha, fala tranquila, aquieta teu coração, que eu vou te ouvir. E aquela mulher, então, começa a chorar. Chorava de soluçar, mas um choro tão sofrido, tão sentido. Ela estava tão aturdida, tão perturbada, ela não sabia que rumo dar à sua vida. E começa a falar para Jesus. Jesus, eu lutei muito, muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como um lobo voraz ante aquela presa invigilante. Meu marido, passados aqueles primeiros dias da novidade conjugal, da felicidade do casamento, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. E a minha alma, enferma, carente de amor, acabou se deixando envenenar por tormentos, Jesus, que não merecem compaixão de ninguém. Eu tinha tanta sede de ternura que acabei me embriagando nos prazeres sensuais. Eu ansiava pela água pura do amor e, querendo tanto essa pureza, acabei me chafurdando no lodaçal dos desejos mais doentios. E o resultado foi essa tragédia. Quando meu marido percebeu, ele acabou também me obrigando a se deitar com outros homens para que ele também pudesse ganhar dinheiro. E eu não aguento mais, Jesus. E quando eu disse a ele que não aguentava mais, ele me trouxe aqui.
para que todos me acusassem e me matassem desse crime, que eu sei que eu sou responsável, mas que eu também cometi por culpa dele. Abandonada agora, sem lar, eu estou aqui sofrendo o desprezo de toda a sociedade, a zombaria geral. Não sei o que fazer, não sei para onde ir. Senhor, me dá o roteiro, acende uma lâmpada de esperança para que eu possa prosseguir, porque eu não sei o que fazer. E Jesus penetrou naquela alma tão ansiosa, tão sofrida, como se aquela alma representasse todas as dores da humanidade. E bondosamente lhe falou: minha filha, tende paciência e confiança em Deus. A paciência e a confiança no Pai são as providências iniciais que vão te permitir se curar, que vão permitir com que renove a sua saúde, tanto do físico quanto da alma. Quando você pratica um erro, quando você comete um erro, ele sim vai ter consequências na economia social, mas mais que isso, vai sobrecarregar a sua consciência culpada. Não fique preocupada, não se importa com o que os outros pensam, nem com a cobrança que essa sociedade impiedosa, alegando querer fazer justiça, está te infligindo. O problema maior está no teu íntimo, está no íntimo de cada um. E somente quando o homem se reintegrar nas leis, se reintegrar nesse conceito da natureza, se reintegrar ao bem, é que ele vai poder desfrutar de tranquilidade. Por isso eu te peço, use a humildade, use ela como armas para a sua vida e confie no amanhã. Lembre-se, a memória do povo é muito fraca em relação às virtudes das pessoas. Agora, ela é firme, clara, duradoura, quando se refere às faltas alheias. As faltas, os erros são sempre lembrados, sempre com aquele ácido da acusação, com a malícia. Mas eu te digo que o arrependimento é a sua defesa. A defesa de todo equivocado é o arrependimento. E o arrependimento sincero o liberta desse engano condenável perante Deus, perante a si mesmo e até perante a sociedade. E aquelas palavras foram tocando fundo o coração daquela mulher. Mas mesmo assim, o seu coração tão angustiado, perguntava para Jesus: para onde irei agora, Senhor? E Jesus olha para ela e faz com que ela reflita. E diz que as aves do céu têm ninho, que as serpentes e as feras têm covis. Mas ele, o filho do homem, olha, ele não tinha onde se agasalhar. Ele vivia ali, ao ar livre, em oração, ou sendo acolhido pelos corações generosos. Mas ele continuava ali, avançando em direção ao infinito. Assim, minha filha, busca a oportunidade de reparação que a vida está te dando. Se adapte à sua nova situação. Espera pela manhã com paciência. Tenha disposição, força, aquela disposição daquele que entende que o que está passando foi causado por ele mesmo. Você está colhendo o que você plantou, mas você vai conseguir. Eu sei que a negligência do seu esposo ingrato e leviano te levou a isso, mas não justifica o seu comportamento infeliz e semelhante ao dele. Ele é doente, ele vive alienado no amor, e agora que você precisa tanto dele, ele não tem condição de estender sua mão amiga. Mas vai adiante. Mas eu te digo que ele, como um doente no futuro, ele também vai depender de você. E aquela mulher com o coração angustiado, não é? Ouvia aquelas palavras. E Jesus continuava. E dizia que a vida era feita de trocas.
e que as trocas facilitam a felicidade para todos. E sem essa troca, não é? É tão difícil, tudo é tão mais difícil, mas às vezes não é possível. Segue, porém, renovada na certeza da vitória, porque todo aquele que se levanta da queda encontra o apoio na fé e na luta para afirmar-se. Deus, nosso Pai Criador, não desampara ninguém e vela devotado por todos. E fazendo um silêncio profundo e tocante, a mulher pede: Jesus, permita que eu te siga. Na minha pequenez, na minha ignorância, me dá a sua bênção para que eu te siga. Jesus envolveu aquela sofredora, aquela mulher que arrependida e com disposição mesmo em mudar, numa onda de ternura muito intensa. Ergueu-a, porque ela estava ali ajoelhada, chorando aos pés de Jesus, e concluiu: vai, minha filha, não sofre mais. Aqueles que se arrependem e buscam a redenção, com certeza a encontram. Há sempre um lugarzinho no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Vai, segue seu caminho. E vou estar com você aonde quer que você vá. A luz da verdade, como uma tocha do bem, vai brilhar assim na sua frente, clareando o teu caminho. E naquele céu iluminado de estrelas, naquele silêncio da noite, ela olhou para Jesus, olhou para o céu, deixou a esperança aflorar o seu coração e com muita fé, com muita força, seguiu o seu caminho. 10 anos se passaram. Na cidade de Tiro, na Fenícia, hoje onde é o Líbano, bem ali ao norte da Galileia, havia uma casinha muito simples, mas simples fisicamente, mas muito rica de amor. E aquela casa ficou conhecida na região, ali, a região litorânea, por ter uma mulher muito bondosa, que recolhia aqueles peregrinos cansados, enfermos, e cuidava de todos eles com muito amor, com muito carinho. Aquela mulher traía nas suas faces gastas vestígios de uma grande beleza. Ela deve ter sido muito linda na juventude. E aquela mulher reunia ali aqueles infelizes, limpava as chagas da maioria dos leprosos que a procuravam e sempre falava para todos eles da mensagem de Jesus. Por isso ela se tornou muito querida, conhecida e respeitada por todos naquela região e fora dela. Então muitos procuravam a casa do caminho, mas tantos outros procuravam a casa ali, daquela região. E numa tarde serena, amena, aquela temperatura agradável, alguns homens vieram trazendo carregados, com tanta piedade, um homem coberto de chagas, a lepra já deformando, né, aquele corpo, quase morto, mas um estado de extrema penúria. Ele foi recolhido com todo carinho por aquela mulher, que lavou as suas úlceras, aliviou toda a sua pele com aqueles ungüentos medicamentosos, deu um caldo reconfortante para ele, e ele sentiu como se ele estivesse sendo atendido pela própria encarnação da caridade. Estava desacordado, né, quase desacordado, e quando recobrou, ele olhou para aquela mão tão caridosa e ali, reunido em grupo, escutou aquela mensagem de encorajamento, que em nome de Jesus, ela dizia. E em nome de Jesus, ela, após proferir aquela palavra da mensagem da esperança do reino de Deus, ela ungia cada um deles, como se passasse, não é, um óleo na testa de cada um,
dando a bênção àquelas pessoas. E aquele homem ficou profundamente emocionado por todo o carinho, por todo o amparo, pela ajuda. E ele, sentindo já suas forças se esvaindo, quase sem vitalidade, ele, interessado, perguntou para aquela: esse Jesus a quem você se refere é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Ele morreu por nós, mas voltou ao nosso convívio para nunca mais nos deixar. Mas como você tem tanta certeza de tudo isso? Você por acaso conheceu ele pessoalmente? Como você pode saber se esses ensinamentos são mesmo verdadeiros? Sim, eu o conheci pessoalmente. Eu o conheci no dia que ele salvou a minha vida. Ah, eu também tive a honra de o conhecer pessoalmente, mas eu não soube beneficiar desse encontro. Ele te salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei. Me afastei da presença dele, confuso, amargurado, com muita raiva. Mas o que ele fez para você fugir magoado? Ela perguntou. Ele salvou a minha mulher que adulterou contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. E eu não pude compreendê-lo naquela época. Abandonei a companheira, a que eu mesma infelicitara com os meus vícios, e envenenei-me de dor. Com o passar dos anos, despertei para a verdade, e desde então tenho a buscado por toda parte, mas nunca encontrei. Até que a doença devorou meu corpo, e aqui eu estou, trazido pelas mãos caridosas, esperando o meu fim. Contendo as emoções, aquela mulher, naquele momento, se lembrou da praça e do diálogo à noite com o mestre 10 anos atrás. Reconheceu, então, o companheiro do passado e, sem dizer nada, segurou sua mão suavemente e o consolou. E como Jesus tinha dito, falou para ele: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca, nunca estará longe daqueles que o querem e o buscam. Agora, dorme em paz, enquanto eu velo pelo teu sono, porque nós ambos já encontramos Jesus. E essa reflexão, né, é uma história tão linda, porque nós sempre nos perguntamos, puxa, né? Claro, sabemos da força de Jesus, do magnetismo que tocou aqueles corações, mas como aqueles corações tão endurecidos se deixaram abater, né, pelaquela força moral? Porque Jesus, quando a gente vê uma pessoa com tanta luz falando da nossa pequenez, a gente se envergonha. E essa lição é tão maravilhosa que mostra o amor de Jesus, o amor do Pai para cada um de nós. Deus não julga. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então nós iremos despertar para essa verdade um dia. E o que acontece quando despertamos, como Jesus orientou? Temos que ter essa força do arrependimento. Então, o arrependimento, como Jesus disse, tem que vir de mãos dadas com a fé, com a esperança. Porque se a gente se deixar levar por aquele arrependimento que nos machuca, que nos prende na culpa, o que vai acontecer? A gente não vai sair daquele passo. Vai acontecer como o marido dela, que ele se deixou levar pelo arrependimento, mas pela culpa. E as suas atitudes fizeram com que ele adoecesse, né? E ficou
naquela tristeza, naquele sofrimento por tantos anos. E ela não. Ela reconheceu, como Jesus disse, os erros que você cometeu não estarão impunes. Nós temos, sim, que prestar contas a Deus, mas o universo vai conspirar a nosso favor para que nós possamos reparar aqueles equívocos através do bem, através do amor, como aquela lamparina de luz, não é? Iluminando o caminho que Jesus disse. E nessa lição, né, duas grandes exemplos para nós. Então, essa força de a gente se arrepender e não se culpar, de saber, como Jesus disse, que cada um de nós tem essa oportunidade maravilhosa de recomeçar, através da esperança que nós devemos agarrar isso em nosso coração, sabendo que não existe nenhum mal que não tenha remédio, que sempre nós vamos ter oportunidade de reparar. E também para que a gente, então, além de ter esse olhar de compaixão para nós mesmos, que nós também possamos aprender a ter o olhar de compaixão com o nosso próximo. Porque se nós somos tão cruéis com o outro, como que nós vamos ser quando a gente perceber os nossos erros? Quando cair aquele véu, não é, da ilusão, nós vamos ser iguais, não vamos querer perdoar, vamos achar que não tem uma chance. Mas não é? Jesus mostrou isso. E hoje, quando nós vamos observar tantos acontecimentos, a nossa própria vida, a gente percebe que quantas vezes nós estamos julgando o comportamento de fulano, de Beltrano, ou daqueles que estão próximos a nós, ou daqueles que estão longe. E como é triste a gente perceber que não está dando uma chance para uma criatura, que a gente não está dando para essa pessoa a oportunidade dela reparar os seus erros. A encarnação é uma chance que Deus dá para a gente para reparar os nossos erros. Então, nós, se pudéssemos olhar o nosso passado, tem coisa boa que a gente fez já, mas deve ter tanta coisa escabrosa que, se a gente soubesse hoje, a gente não ia nem... Nossa, a gente ia ficar, acho que, enterrado debaixo de um cobertor, se dando um monte de chibatada. Mas não é isso que Jesus quer, que Deus espera de nós. É que olhe e fale, errei porque fui ignorante, mas agora eu não vou errar mais. Assim como eu tive a força de errar, eu tenho a força de acertar. E hoje, né, nós temos nas redes sociais a exposição das figuras públicas ou não, e as pessoas, por estarem agora por trás, protegidas, não é, por uma máquina, elas são tão cruéis e não percebem o quanto elas estão sendo aqueles acusadores que estavam com a pedra na mão. Então está faltando, não é, a gente lembrar de Jesus falando, atire a primeira pedra que não tiver em pecado. E essa semana ali, vendo as redes sociais ali, não sei nem se é tão recente essa notícia ou não, mas nós temos aqui no nosso país aqui uma história que ficou muito famosa, daquela moça que deu até filme, livro, né, a Bruna Surfistinha, que era uma moça também equivocada, que saiu cedo da casa dos pais, acabou entrando na prostituição, que nesse livro narra toda a vida dela, e ela dizendo que ela foi para essa vida para ganhar dinheiro porque ela gostava muito do que ela fazia. E ela conheceu, então, um homem, esse homem se apaixonou por ela, largou a sua família, ele é casado com filhos, e foi ter a vida com ela. E depois disso, né, depois de um tempo, ela, então, resolve largar a vida dela, né, dessa vida equivocada, e casa com esse homem, depois acho que casou já com outro, já nem sei direito, mas acontece que ela está grávida de gêmeos, então mostra nas redes sociais a barriga, tudo. E o que está, as matérias que estão sendo veiculadas, é o quanto essa moça está sendo atacada, porque como ela vai ser uma boa mãe com o passado que ela teve. Então, ela está sendo apedrejada diariamente. Então, e nós temos, não é, esse costume. Então, se ela já fez isso, como pode, né, uma vagabunda ter
ser uma mãe, como é que pode tudo isso que ela fez? Nossa, não é? E meu Deus, quantas decaídas Jesus colheu pelo caminho. Nós vamos trazer aqui a história de Madalena, foi o maior exemplo da transformação moral de uma criatura. Então, nós não temos esse direito de acusar ninguém, porque a gente não gostaria que nos acusasse. Com certeza, todos nós já fizemos alguma coisa que nos envergonhou, que nos envergonha. Imagina se alguém ficasse todos os dias apontando o dedo, acusando a gente. Nós nunca íamos ter paz, ia parecer que nós não somos capazes de recomeçar. Então, vamos refletir, né, nas acusações que a gente faz. Às vezes, nem verbalmente, mas ainda pelo pensamento, nós julgamos muito. E perceber que esse não é o caminho para a nossa felicidade. E que se hoje, né, o nosso planeta está entrando nessa nova fase, que o mundo regenerado é um mundo onde não cabe mais o julgamento, onde cabe a compaixão, o olhar de ver e de perceber, meu Deus, como é triste, ele ainda está nesse estágio. Claro, é de uma hora para outra que a gente já vai virar a página e a partir de hoje eu não julgo mais? Não, mas nós vamos nos esforçar, nos conscientizar, lembrar dessa história e quando a gente perceber que o bichinho do julgamento está subindo, a gente, Senhor, não tenho mais esse direito. Me ajude para que da minha boca não saia mais nada. E assim eu consiga, com o tempo, já nem chegar mais a pensar, a criticar uma criatura que está ao meu lado. Então, esse é a atitude que Jesus, que Deus tem para conosco. Ama, não julga, compreende. Então, é essa atitude que nós também devemos ter para o outro. Porque se Jesus teve isso, é porque ele já passou por tudo e sabe que o caminho é esse, do amar, do perdoar, do não julgar, do acolher. E trouxe isso para a gente, por quê? Porque já sabia que nós estaríamos preparados para aprender essa lição. Então, a lição tem que ser aprendida, porque aqueles que não querem aprender essa lição vão ter que se matricular numa escola que vai começar de novo as liçõezinhas para ver se dessa vez a gente entende, desde o beabá, porque a equação do segundo grau a gente não conseguiu aprender. Então, se nós desejamos permanecer neste planeta, aproveitando essas oportunidades de aprendizado, desenvolvendo essas potencialidades, nós precisamos nos conscientizar, nos fortalecer e arregaçar as mangas. E começando por essas coisinhas, né? Não julgando quem está mais próximo, não julgando de uma maneira muito ruim a gente, mas nos acolhendo com amor e procurando deixar desabrochar do nosso coração tudo aquilo que a gente tem de melhor. É essa o meu comentário de hoje, a minha reflexão, e eu desejo que a gente se lembre sempre dessa mulher adúltera agora, de todo o trabalho maravilhoso que ela fez no bem, em nome de Jesus. Se alguém Muito tiver algum bem, comentário. muito bem. O que a Mônica traduziu para nós, de muitos pontos de reflexão, acho que o mais importante é que nesse momento, né, do planeta, final de uma era, começo de outra era, que está tudo misturado e junto, nós devemos olhar na história da humanidade e ver que essas coisas menores sempre estiveram presentes nas nossas vidas. Por isso, o não julgar, por isso, o compreender. Olhem só, na Grécia Antiga, havia uma rivalidade tão grande entre Atenas e Esparta, uns intelectualizados, filósofos, outros de exércitos, de luta, e se atacavam. Como pode, num mesmo país, numa mesma comunidade, numa mesma história, brigar por diferenças de músculos e cérebro, intelectuais
e exército. Mas não para aí. E os povos antigos, quando os capelinos vieram e formaram os 4 grandes povos, né? Na Índia, no Egito, os hebreus e o hindu europeu, aqueles que saíram da Índia e cruzaram com provavelmente os neandertais, fazendo então o que é a Europa, eram rivais. Por isso que esse grupo de capelinos que veio, que deveria ter se unido, por ter vindo do mesmo orbe, se dividiram por não ter afinidades, esses 4 grupos. Depois nós vamos encontrar isso em Atenas. Depois nós vamos encontrar isso em vários povos. Alexandre o Grande conquistou muito, o império ficou gigante. E era um país tão pequeno. Quando ele morre, a disputa pelo reino que ele deixou. Mais uma vez as pessoas se dividem e lutam entre si. Em tempos mais recentes, nós vamos encontrar, no final do século XVIII, 1790, por aí, a Revolução Francesa. Engraçado que as pessoas lutavam entre si por liberdade, igualdade e fraternidade. Como alguém pode guerrear com outro grupo, um grupo guerreando com outro, por liberdade, igualdade e fraternidade? Tem alguma coisa errada? Porque a humanidade, ao longo de todos esses anos, esses séculos, esses milênios, sempre encontrou na força bruta, na força do poder, um meio para impor suas ideias. E esses franceses vieram para o Brasil, encarnaram no Brasil, e estão aqui muitos encarnados e muitos desencarnados. E o pior, ainda lutam pelo tal poder. Não existe poder. O único poder é Deus. Onipotente, é o único. E disputam e arrastam multidões em pensamentos, em palavras, em atitudes, em ataques morais, intelectuais, cibernéticos, aí por tanta mídia que tem. Não resolveremos assim. É preciso que todo mundo dê um passo atrás. Porque está acabando o tempo. Esse final de provas e expiações, esse início de regeneração, é uma lei de Deus que se cumpre. Porque os violentos não herdarão a terra, mas os mansos e pacíficos, sim. Claro que não tem mansos e pacíficos na plenitude, mas existem muitos que se esforçam para cuidar das suas palavras, daquilo que escreve, daquilo que pensa, para não aumentar, para que as suas atitudes, palavras e pensamentos não sejam mais combustível nessa enorme fogueira que vem de milhares e milhares de anos na história da humanidade. A hora é da compreensão. A hora é compreender a mulher adúltera. Por que ela caiu nesse caminho? Por que eu não posso compreender? Eu não tenho nem o dom de perdoar, mas eu posso compreender, não criticar, não julgar, não condenar. O que eu já fiz nas minhas vidas passadas? Certamente todos nós tivemos descaminhos no alcoolismo, no sexo, no poder, nas mentiras para conquistar o que se desejava conquistar. Esse é o passado que nós construímos, por isso estamos vivendo esse presente. Mas, não só como a mulher adúltera, mas como Paulo e como tantos outros
que ao longo da história, como Zaqueu, que um dia se tornou Bezerra de Menezes, como o senador Públio Lentulus, que se tornou Emmanuel, todos nós podemos mudar esse curso da história, ou vamos querer continuar com essa disputa sanguinária, movida pelo orgulho de que eu tenho uma razão, os outros estão errados. Não. Jesus não moveu uma pena contra ninguém. Jesus não disse uma palavra que pudesse colocar alguém para baixo. E ele perdura na humanidade há 2000 anos. E eu pergunto para vocês de alguns poderosos. Gengis Khan, alguém me diz alguma coisa? Herodes, o Grande. Alexandre, o Grande. Por quê? Porque ele só fez por amor. Os outros, alguns até tinham um amor, como Sócrates, o filósofo. Mas o que vocês me dizem de Sócrates? Agora, se eu perguntar de Jesus, a lição é de amor, é de perdão, é de levantar o que caiu, é de visitar o enfermo, é de se calar diante da injúria que sofria, por compreender que ele não era aquilo e que o outro ainda estava distante de poder amar Jesus como Jesus amava aquele algoz. Estamos nas famílias certas, temos os pais certos, os filhos certos, os casamentos são certos, temos os vizinhos certos, moramos no país certo, na cidade certa, tudo certo. O que é preciso é frear esse instinto de já condenar a mulher por adultério. Mas se ela foi adúltera, teve uma contraparte e ninguém se preocupa com a contraparte. E assim está hoje. Ataca aquele lado ou ataca esse lado sem procurar saber que o caminho certo é de unir os dois lados. Muito bem intuído esse tema, Mônica, muito atual, muito presente nos dias de hoje, onde as rivalidades são tantas, as pessoas discutem por gênero, não se fala mais sexo, por gênero, se discute por ideais políticos, por ideais esportivos, por ideais de programas, por ideais de livros, por ideais de autores, escritores, mas não se amam mais dentro do lar. Estamos concluindo um tema que é complemento de tudo isso. Chama A Procura da Felicidade. Porque as pessoas estão procurando felicidade em coisas que se deterioram, que acabam. Hitler queria mandar no mundo. Como ele pode mandar no mundo se a vida encarnada tem prazo de validade? Precisa ter uma visão um pouco melhor as pessoas. As pessoas com idade avançada, nos meios políticos, empresariais, disputando, querendo, lutando, lutas de morte, lutas sanguinárias pelo intelecto, mas tem prazo de validade. Já já o corpo fica e a alma segue. Não é possível que 2000 anos depois, 2500 anos depois de Sócrates, 2600 quase, ainda as pessoas não compreendem a metafísica, a vida além da matéria. Então, é hora de parar e pensar. O que me espera? Que futuro eu tenho? Não na matéria, em espírito.
Para onde irei? O que será de mim? O que eu estou construindo para eu receber? Porque desde Moisés, Isaías, Malaquias, Jeremias, Daniel, desde os profetas, tudo foi revelado, as consequências do que fazemos. Allan Kardec, com a formação de pedagogo, só deixou de uma linguagem mais simples para nós entendermos. Então, não fujamos da realidade. A realidade é toda ação tem uma reação. É lei física, lei da ciência material, que é uma lei de Deus para o espírito. Fez coisa errada, passa por um reparo para aprender, mesmo que esse reparo seja em outro planeta. Ótima lição para ouvir de novo, para ver de novo, para pensar, porque no último suspiro nosso, nós ainda podemos mudar o jogo. Então, ninguém aqui está condenado para o inferno na eternidade. Não existe inferno. Nós podemos estar em planetas onde tem provas e expiações, que já sabemos como é. Podemos ir para a regeneração, onde é mais sutil. Podemos alçar mundos ditosos, onde é sempre mais sutil, até chegar num mundo feliz, onde a felicidade existe. Então, no mundo de provas e expiações, há essa disputa, mas no mundo de regeneração, cada um se preocupa com o outro. Como ajudar o outro a superar uma deficiência que carrega? Todos nós carregamos. Então, um grupo inteiro olhando para mim e dizendo força nisso, força naquilo, para eu melhorar a mim mesmo. Então, é o contrário da disputa cega que é hoje em provas e expiações. Será um apoio recíproco para que todos possamos dar um salto no entendimento das leis de Deus, do que é um mundo mais superior. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita a Mônica aí, tem uns minutinhos. Mas é um ótimo tema para reflexão. Se não, vou encaminhando para um encerramento de hoje. Obrigado, Mônica, por esse tema tão necessário nesses dias, tão importante para frearmos o ser antigo que nós desenvolvemos e construirmos o ser novo. Sempre é tempo de recomeçar. Não se achem condenado a sofrimento eterno, porque isso não existe. Está codificado, Livro dos Espíritos, Céu, Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, tratam muito disso. Então, vou convidando a todos para que voltemos a entrelaçar as nossas auras, para que possamos juntar os melhores sentimentos que possuímos, para transformar esses sentimentos em vibração. Vibração são ondas que vão se propagando no tempo e espaço e atingindo os objetivos que determinamos. Então, gostaria que toda essa nossa doação de hoje, esse amor que carregamos, pudesse ser doado a algum enfermo que vocês conheçam, que o pensamento de vocês levem a esse enfermo. Particularmente, eu estou projetando uma doação para Adriana Previdelli, um grande espírito que assumiu uma missão bastante forte para espíritos fortes, espíritos grandes.
nós vamos doando para essas pessoas força, coragem e sustentação para continuarem enfrentando as suas enfermidades do corpo físico, mas que, como disse André Luiz, libertam o espírito que é eterno. Esses males que acometem, que sangram o corpo físico por vezes, iluminam a alma, e assim nós vamos projetando para os enfermos que mentalizarmos. Em particular, estou com a Adriana Previdere. Que possam ainda ter a resignação, a humildade e a aceitação daquilo que vem determinado pelas leis de Deus e que passam por esses momentos. Sabemos que a compreensão, a resignação, a resiliência nesse enfrentamento libertarão essas almas, libertarão esses espíritos para o caminho da luz de uma forma mais rápida e acentuada. E assim, Jesus, lembramos também de todos que se encontram abandonados nos diferentes lugares, nas ruas, nos presídios, orfanatos, nas casas que acolhem as pessoas de rua, nos lares onde pessoas acabam sendo invisíveis para outras pessoas. Que todos esses abandonados possam receber esta vibração de paz em seus corações, em suas mentes, que possam se sentir acolhidos através da visita de Maria e das servas que trabalham com Maria, que possam se aproximar desses corações, dessas mentes e fortalecer cada criatura dessa que se sinta abandonada e que de alguma forma encontre os evangelhos de Jesus para enxergar ali o consolo que necessitam nestas provas tão difíceis que passam pelo abandono, como a mulher adúltera passou. Que a força da nossa vibração possa vitalizar essas pessoas a se encorajarem e prosseguirem com suas jornadas, fortalecidas em Jesus, fortalecidas em esperança por uma vida melhor, material e espiritualmente. E assim, Jesus permita, possamos finalizar o nosso encontro de hoje, te agradecendo por sermos merecedores dessa oportunidade e que todo esse trabalho possa sempre iluminar mentes e corações que puderem acessar para que se fortaleçam no bem, na paz e no amor. Permita, Jesus, possamos nos dispersar com a tua paz e o teu amor e que possamos, com essa paz e esse amor, compartilhar com os nossos familiares e permanecer assim até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.